Falando agora de outro alimento básico que a gente tem que ter na nossa cozinha, que ele é base para bolos, massas, pizza, tortas, doces, né? É a farinha, farinha de trigo. Toda casa precisa ter farinha de trigo, a não ser, é claro, aonde se as pessoas tenham uma doença celíaca, ou seja, sejam alérgicas à proteína glúten. Isso é gravíssimo. Então, se alguém que você convive é celíaco, você deve, inclusive, não ter contato com a farinha de trigo para não desencadear nenhuma reação alérgica grave nesse doente celíaco. Se você tem uma intolerância ao glúten, uma desconforto ao comer alimentos que contenham glúten, ou seja, que sejam provenientes da farinha de trigo, também a recomendação é evitar o consumo e buscar outras farinhas, como a de arroz, a farinha de aveia e outras farinhas que você encontra no mercado. De preferência em mercados especializados. No mercado tradicional você praticamente não vai encontrar essas farinhas diferentes. A farinha de trigo, ela é o alimento mais consumido já há milhares de anos e é base para pão, base para que é o principal alimento, é o alimento mais famoso em todas as nações. Na hora de escolher a farinha, você vai ver qual tipo de farinha você está precisando. A farinha branca simples, ela é a mais comum, ela é indicada para você fazer bolos, massas, pães, porque ela consegue, graças ao glúten, uma elasticidade bem bacana e você consegue brincar com essa massa, ou fazer ela mais achatadinha, ou usar um tipo de fermento, seja ele biológico ou químico, para fazer essa massa crescer. Então, esse é o classe especial, que o pessoal chama de classe 1, classe especial, é uma farinha branca tradicional. A farinha também é um alimento energético, fornecedor de carboidratos, então também é interessante que ela seja associada a outros ingredientes, né, para você ter sempre uma refeição completa, uma fonte de energético, uma fonte proteica, uma fonte de fibras e sais minerais e vitaminas, e para sempre não ter uma exclusividade em um único ingrediente. As farinhas de trigo, você pode encontrar também a farinha de trigo integral, também é uma opção bem interessante, aumenta muito a quantidade de fibras, baixa índice glicêmico, mas como eu falei para vocês anteriormente, o índice glicêmico é dependente da estrutura da refeição toda, porque a carga glicêmica é mais importante do que o índice glicêmico. Então, tem se criado um mito que o glúten faz mal. O glúten faz mal para quem tem intolerância. Se for o seu caso, um bom tratamento, uma boa reeducação alimentar, excluir alguns alimentos, depois reintroduzir esses alimentos novamente, fazer testes, ir em médico, visitar o seu nutricionista, ajudam a determinar se você está apto ou não está apto a consumir o glúten. Então, farinhas de trigo são essas duas principais categorias. Claro que a gente vai ter as farinhas de trigo especiais, enriquecidas com ferro, enriquecidas com vitaminas, e os tipos de farinha mais refinada, mais com glúten mais forte, com glúten mais fraco. Isso você vai encontrar para cada tipo de panificação ou fabricação de bolo, etc., que cada farinha vai estar indicado. Mas em geral, usamos farinha branca ou farinha de trigo integral. No mercado, na hora de escolher, as mesmas recomendações. Integridade da embalagem, isso é extremamente importante. O trigo é um alimento que é procurado muito por insetos, então se a embalagem estiver violada, com certeza esse trigo vai estar contaminado. Então essa é a primeira coisa, embalagem intacta. Segundo, prazo de validade. Olhe sempre o prazo de validade. E acompanhem preços. Disparidades de preços são sempre problema para vocês. Então, precisamos ter em nossa casa, sim, trigo, farinha de trigo, porque é uma base para uma série de pratos e alimentos diferentes.
desde pães e bolos até mesmo para engrossar um molho, alguma coisa nesse sentido. Então, fique esperto com integridade da embalagem, prazo de validade e escolha de acordo com o que você está buscando cozinhar. Um abraço.